A paz do Senhor Jesus Cristo, que a Ezequiel de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para podermos trazer uma mensagem profética para a sua vida e dar continuidade ao tema que nós estamos pregando aqui. E hoje é o último dia que nós vamos falar sobre esse tema, que é o terceiro dia, é a amizade com Deus. Hoje o tema que nós vamos utilizar, que é o subtema, que podemos chamar, é dando alegria ao amigo. Mas antes de tudo, vamos deixar o versículo bíblico que nós sempre deixamos ele aqui nesses 3 dias. É bom que você aí memorize ele, Vamos lá. Provérbio capítulo 3, versículo 32, que diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Estamos falando aqui nesses 3 dias sobre como ter amizade com Deus, como desenvolver amizade com Deus, E hoje nós vamos ver como podemos dar alegria ao nosso amigo. Porque amigo é isso, Tem que sempre satisfazer e alegrar-se um com o outro. Bom, para entendermos, se entendemos que agradar a Deus é o primeiro propósito da vida, temos que descobrir como podemos atender a Deus, Por isso, nós vamos citar aqui 2 versículos bíblicos que está em Efésios capítulo 5. No versículo 10, Paulo fala assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. No versículo 17, ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, temos que descobrir como atender se nós realmente queremos agradar ao nosso Deus. Então, temos aqui alguns tópicos que a gente vai mencionar aqui para entendermos esse tema de hoje. Primeiramente amando acima de qualquer coisa, E temos um exemplo bíblico para isso, que é Noé. Noé, ele provou que amava a Deus acima de qualquer coisa. Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje. Vamos procurar ser o rápido possível, mais preciso. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, podemos ver que Noé tinha desejo de se relacionar com Deus. Andar com Deus exatamente significa isso, se relacionar com Deus, Aí nós podemos ver algo ensinado bem claro por Senhor Jesus Cristo para a gente no capítulo 22 de Mateus, versículo 37, versículo 38, Jesus dizendo assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar acima de qualquer coisa, primeiramente a Deus, nada mais do que seja mais a Deus. O segundo ponto aqui que nós também podemos falar sobre isso é confiando plenamente, Se você quer agradar ao Senhor, quer dar alegria ao seu amigo, que é Deus, temos que também confiar nele de forma plena. Noé nos deu esse exemplo. Imagine como pode você fazer um barco em meio à seca, em meio a um lugar seco. Olha o que diz o versículo Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Aí ele fala assim: pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, para a qual condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé aqui tinha 3 probleminhas
para que ele pudesse despertar qualquer dúvida nele, referente a construir esta arca ou atender a Deus, né? Vamos apresentar ele aqui para que você possa entender. Primeiramente, Noé jamais tinha visto chuva antes do dilúvio, né? Porque que a terra era irrigada pelo próprio solo, como podemos ler lá em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Nós não vamos ler, depois você lê com calma. O segundo, ele vivia a centenas de quilômetros do oceano. Mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para alcançar aquela água? Como é que ele ia fazer para chegar lá? Então, esse é o segundo problema de Noé. O terceiro problema de Noé era reunir todos os animais depois de tomar conta deles. E afinal das contas, Noé não reclamou nem deu desculpa para atender a Deus, simplesmente confiou no Senhor. Agora, a pergunta é: o que significa confiar no Senhor? Nós temos aqui 3 maneiras para que nós possamos entender como é que é confiar em Deus. Primeiramente, crer que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Crer que Ele sabe o melhor para nós. Segundo lugar, esperar o cumprimento das suas promessas. Aguardar que as promessas se cumpram, né, como fez Noé. Também, em terceiro lugar, aguardar ajuda em relação aos problemas da vida, né? Isso faz até o impossível que necessário, se for necessário, é claro. E Deus, né, e crer no Senhor, confiar no Senhor, né, aguardar que as coisas vão se funcionar. Olha o que diz o salmista no Salmo 147, versículo 11: agrada-te do Senhor dos que os temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Esperar, aguardar o Senhor, isso também é dar alegria ao Senhor. Então podemos ver aqui que o Noé deixa isso bem claro. Se nós formos observar o que diz, eu quero citar aqui o que diz o capítulo 11 e o versículo 6 de Hebreus, que também é bem interessante para a gente atentarmos para ele. Olha só: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então, dos que o buscam. Então, se você quer andar com Deus, se você quer viver com Deus, se você quer ser amigo de Deus, sobretudo tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É muito importante. O terceiro ponto aqui, que nós vamos falar também sobre como dar alegria ao amigo, é obedecendo ele incondicionalmente, né? Então, obedecer sem lhe pedir ou lhe fazer qualquer condição. De Noé, por sua vez, ele deu esse exemplo. Ele fez tudo segundo as orientações de Deus. Observe Gênesis capítulo 6, versículo 22. E diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele não se hesitou a fazer e confiar no Senhor. Ao contrário, ele foi lá e fez tudo conforme o Senhor o orientou. Em terceiro lugar, também, em quarto lugar, ele diz, o quarto tópico: louvando-o e dando graças continuamente. O que é louvar a Deus? É elogiar ao Senhor, né? Você dá um elogio a Deus por tudo, pela sua beleza, pela sua magnificência, pela sua santidade. Então, quando você louva a Deus, você está elogiando Deus, entende? Ou dando um agradecimento, né, que traz boa
boa sensação. Deus, ele agrada dessas coisas. E precisamos dar esse valor ao Senhor, dar esta honra ao Deus poderoso. Se nós temos o nosso amigo, você tem ele como amigo, então você precisa louvar a ele. Você precisa continuamente dar graças, agradecer, ser grato a Deus, né? Quando você vai orar, diz: Senhor, estou aqui para te pedir a tua misericórdia, a sua graça, né? A sua graça, e orando em ações de graça, isto é, em agradecimento pelo que o Senhor nos fez, que o Senhor nos fez no passado, nos faz no presente e vai fazer continuamente até o fim da terra. Bom, nós temos aqui alguns versículos bíblicos que fez com que Noé, né, fizesse isso. No versículo, se você for observar o capítulo 8 de Gênesis, versículo 20, você vai ver que Noé, ele expressa essa gratidão a Deus. Quando ele sai da arca, ele vai fazer o quê? Ele vai lá e faz um sacrifício. O sacrifício era uma forma de agradecer ao Senhor, né? Então, precisamos continuamente fazer isso. Quinto lugar, né, também para podermos alegrar o nosso amigo, usando suas habilidades. Agradamos ao Senhor não apenas quando estamos envolvidos e ativamente espirituais, mas todas as atividades humanas, exceto de pecar contra Deus, né? Após o dilúvio, o que Noé fez? Noé utilizou toda a sua habilidade para repovoar a terra e tornar ela habitável. Então, podemos agora dizer que Noé, agora ele vai povoar a terra, ele vai multiplicar a terra, né? Olha o que diz aqui, diz os textos, né? Eu vou citar aqui rapidinho, porque nosso tempo está... O tempo está aqui. Abençoou Deus a Noé e seus habitantes, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai a terra. Isso no capítulo 9, de versículo 1. Versículo 3, no capítulo 9, tudo se move e vive, ser-vos o alimento para que vos deis erva e tudo que vos dá agora. E no versículo 7, ainda no capítulo 9, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então está aí essa palavra de Deus para você hoje, finalizando aí esse tema tão importante, né, que nós estamos pregando aqui sobre amizade com Deus. Então, que você possa pegar esse estudo. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, mas em breve estaremos pregando sobre tudo isso e trazendo na íntegra aí a mensagem do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Deixa um lembrete para você: o céu é o nosso limite, e até amanhã para mais uma mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.